Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 23 e 24 do curso de Física 2. Esta aula será de resistores. Bom, na aula anterior eu falei que como funciona uma corrente elétrica. Eu falei que quando você tem um fio de metal, você tem aqui um fio de metal. Você sabe que o metal ele é formado por cátions e os mares de elétrons, então os elétrons estão livres na ligação metálica. Bom, se tem cátions, ó, aqui tá os cátions, os positivos, o núcleo positivo, e aqui você vai ter os elétrons, né, ao redor disso aqui em movimento, que é o mar de elétrons na ligação metálica. Ok. Mas eu falei para você que quando você aplica uma diferença de potencial, aqui um potencial maior que o potencial daqui, você cria nesse fio metálico uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial, ela tem a informação no conjunto da corrente elétrica na velocidade da luz. Por quê? Porque ela está formando um campo elétrico, e o campo elétrico ele se apresenta com a velocidade da luz. Então toda vez que você tem uma diferença de potencial, você forma um campo elétrico, onde aqui tem um campo elétrico da carga positiva. Então quanto mais próximo da carga positiva, maior vai ser o campo elétrico. Por quê? Porque o campo elétrico ele é dado pela uma constante multiplicado pela carga dividido pela distância ao quadrado. Portanto, quanto menor a distância, maior será o campo elétrico. E você sabe que isso aqui é uma grandeza vetorial. Isso aqui está vetorialmente. E você, se tem o campo elétrico, também tem o potencial elétrico, que é Q dividido pela distância. Então, quanto menor a distância, maior o potencial elétrico. O que acontece? Os elétrons, que são esses azulzinhos, ele tende a ir para o maior potencial elétrico. E os cátions tendem a ir para o menor potencial elétrico. Bom, a gente tem que os elétrons estão migrando para cá, ó. Então, aqui vai ser a corrente, que é o sentido real dos elétrons em movimento. Mas o que a gente estuda? A gente estuda os elétrons, a gente fala que os elétrons, mas a gente está estudando do maior para o menor potencial, que é o sentido convencional, que é os prótons, os cátions, né? Então, o sentido convencional seria os prótons em movimento. Então, seriam os prótons em movimento. Por quê? Porque toda vez que a gente coloca um circuito elétrico, a gente fala que o circuito elétrico está fazendo isso, ó. Então está saindo do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. Maior para o menor potencial elétrico, ó, do maior para o menor potencial elétrico são os cátions. Então esse aqui é o sentido convencional. A gente estuda o sentido convencional justamente para ficar tudo positivo. Bom, agora isso aqui foi a aula da corrente elétrica, a aula anterior. Você sabe que os elétrons vão para o maior potencial elétrico para diminuir sua energia potencial elétrica. Então, se ela está diminuindo sua energia potencial elétrica, ela está perdendo energia potencial e ganhando energia cinética. Enquanto que os cátions estão indo para o menor potencial elétrico. Por quê? Porque a espontaneidade da natureza é sempre ir para o menor potencial elétrico. Se diminui sua energia potencial, aumenta sua energia cinética. Ok, eu falei para você que uma corrente é dada pela variação da carga dividido pela variação do tempo. Então aqui está a corrente elétrica. Bom, o que é a variação da carga? Carga é o que é a carga elementar dividida pelo tempo. Então a quantidade de carga que você vai ter vai ser justamente a corrente multiplicada pela a variação do tempo. Isso aqui vai ser a quantidade de carga. Então isso aqui tem um gráfico. Por que tem um gráfico? Porque isso aqui vai ser uma função do primeiro grau, onde você tem o y igual ao a vezes x. Quem é o a? É a corrente. Então quando você varia o tempo, quando você tem uma quantidade de carga em função do tempo, você vai ter uma reta. O tangente dessa reta vai ser a tangente dessa reta, vai ser a quantidade de carga, a variação da carga, dividido pela variação do tempo. Então a tangente de θ será justamente igual à corrente elétrica. Ok? Isso tudo foi da aula anterior, só estou relembrando para a gente se sentir mais à vontade para começar essa aula. Bom, ao mencionar tudo isso, você tem
a gente vai começar agora resistores. Seria muito, mas muito inocente da nossa parte dizer que quando os elétrons estão indo para o maior potencial elétrico, ele sofre vários choques com os cátions. E esses choques, eles acabam perdendo energia. Nunca se esqueça disso. Eles perdem energia, eles perdem na forma de calor. Por quê? Porque quando os elétrons se chocam com os cátions, esses choques não são elásticos. Portanto, esses choques são inelásticos, então eles perdem energia. E essa energia, ela é perdida, os elétrons perdem energia quando se chocam com os cátions na forma de calor. Bom, se tem, aqui seria, está perdendo energia na forma de calor quando os elétrons vai para o maior potencial elétrico, então eles se chocam com os cátions e eles perdem calor. Eles perdem energia na forma de calor. O choque faz com que os elétrons percam energia. Ok. O que os resistores são? Bom, aqui tudo eu estou falando de corrente elétrica. Então, no fio metálico, você tem o mar de elétrons junto com os cátions. Quando você aplica uma diferença de potencial, os elétrons vão migrar para o maior potencial. E ao migrar para o maior potencial, eles vão sofrer uma força. E essa força vai ser diferente de zero, portanto eles vão para o maior potencial acelerado. Eles aumentam sua energia cinética. Então, quando eles estão indo para a esquerda, os cátions estão indo para a direita. Então, tem vários choques. Esses choques são inelásticos, o que faz que ele perca energia. E perca energia na forma de calor. Ótimo! Ao saber disso tudo, a gente tem que saber o que é o efeito Joule. Aqui que é importante, para a gente começar os resistores. O efeito Joule. Bom, existem materiais na natureza que tem uma maior resistência contra o fluxo de elétrons em uma corrente elétrica. O que é isso? Bom, tem uma corrente elétrica. A gente pode dizer que o efeito Joule é justamente a resistência ser maior quanto esse fluxo de elétrons do menor potencial para o maior potencial. Quanto mais resistência você tiver, mais choques você vai ocorrer com os cátions. E tendo mais choques, você vai liberar mais calor. Então, o efeito Joule é quando os elétrons se chocam com os cátions na ligação metálica e liberam energia. Sendo que tem materiais que têm mais efeito Joule, tem materiais que têm mais resistência contra a corrente elétrica. Então, toda vez que você tiver uma maior resistência à corrente elétrica, você vai ter mais efeito Joule. O que é efeito Joule? É perda de energia na forma de calor. Então, toda vez que você tiver uma resistência muito alta, você tem uma perda de calor muito alta também. Então, existem equipamentos com baixa resistência aos elétrons, com baixa capacidade de efeito Joule, e existem materiais com uma alta resistência, que são materiais que têm uma grande capacidade de efeito Joule. Por quê? Porque tem uma grande capacidade de resistir à corrente elétrica. Portanto, se está resistindo, esses elétrons estão se chocando com os cátions, esses elétrons estão perdendo energia na forma de calor. Bom, então, o que é importante falar do efeito Joule? Vou enumerar. O efeito Joule é uma resistência à corrente elétrica. Vou colocar a corrente elétrica. Então, quando tem resistência à corrente elétrica, tem perda de energia na forma de calor. Bom, quanto maior for a resistência elétrica, quanto maior for a resistência, isso vai ser que maior vai ser a perda de energia. Isso na forma de calor. Existem tem materiais com alta resistência e existem materiais com baixa resistência à corrente elétrica.
Então, materiais com alta resistência são materiais que o propósito é esse. Quais são o material que tem propósito ou um objeto que tem propósito a esquentar? Vou te falar dois. Primeiro, o chuveiro. O chuveiro tem que ter uma alta resistência, por quê? Porque quando ele tem uma alta resistência, os elétrons estão chocando com os cátions e está liberando calor. Quando a água passar por esse calor, você lembra que o calor sempre vai do ambiente mais quente para o ambiente mais frio. A água acaba absorvendo esse calor, portanto a água esquenta, é assim que funciona o chuveiro. E um outro seria, por exemplo, aquelas chapas, ou aquelas chapas de fazer hambúrguer, aquelas chapas liga na tomada e ali tem uma grande resistência ao fluxo de elétrons. Se tem uma grande resistência, tem muitos choques com os cátions, o que faz com que os elétrons percam energia na forma de calor. Então, aqui uma chapa metálica para a produção de hambúrguer, carne. E tem materiais com baixa resistência. Os materiais com baixa resistência são materiais que não têm a tendência de esquentar. Muitos materiais elétricos de iPhone, todo o circuito elétrico são todos com baixa resistência, justamente para não ter um aquecimento do material. Bom, então a gente entendendo o que é efeito Joule, a gente agora consegue ir para a primeira lei de Ohm. Por quê? Vamos entender, ó. Vou apagar isso aqui, vou apagar tudo e vou fazer novamente para a gente entender. Ó, aqui está o efeito Joule, o número é o efeito Joule. Bom, agora vamos para a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Bom, o que é a primeira lei de Ohm? Eu falei para você que quando você tem um fio metálico e você aplica uma diferença de potencial, portanto aqui sendo o maior potencial e aqui sendo o menor potencial, você vai ter um fluxo ordenado de elétrons. Então os elétrons vão para o maior potencial elétrico, porque aqui ele vai estar a menor energia potencial, portanto uma maior energia cinética. Nunca se esqueça disso. Na natureza, a espontaneidade da natureza é sempre ir para o menor potencial, ok? Então o elétron vai para o maior potencial elétrico porque é uma grandeza escalar. Então você está indo para o maior potencial elétrico e está diminuindo sua energia potencial elétrica e aumentando sua energia cinética. Bom, então aqui vai ter uma corrente, por quê? Porque os elétrons estão em um fluxo contínuo e ordenado para o maior potencial elétrico. Ok, mas o que é o efeito Joule? Digamos que isso aqui vai ser o sentido, isso aqui é a corrente no sentido convencional, né? Então a corrente dos elétrons é o sentido convencional. Mas você nunca pode esquecer que os cátions também estão indo para o maior potencial elétrico. Estão se afastando do maior potencial elétrico e estão indo para o menor potencial elétrico. Então aqui seriam os cátions. Os cátions é o sentido real. Os cátions é o sentido real. Não. Os cátions, os elétrons são o sentido real. Os elétrons são o sentido real. E os cátions são o sentido convencional. Sentido convencional. Ok. Então, o real é os elétrons saindo do menor potencial elétrico para o maior potencial. E os cátions, a gente acaba estudando só os cátions, saindo do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. Bom, você concorda que vai estar o fio metálico. Tem um maior potencial e tem um menor potencial. Bom, você concorda que quanto maior for a diferença de potencial, maior vai ser a capacidade do elétron ir para o maior potencial elétrico? Como assim? Se a diferença de potencial for, por exemplo, 50 volts, isso aqui é a diferença de potencial. Então, o trabalho realizado pela força elétrica vai ser menos, aqui sendo 100 volts e aqui sendo 50 volts.
Então você tem que a diferença de potencial vai ser menos que, vai ser a menos que multiplicado por 50 menos 100 volts. Então você tem que a força elétrica, o trabalho da força elétrica vai ser mais 50 aqui. Então se o trabalho é positivo, você tem que a energia cinética final é maior que a energia cinética inicial. Então se a energia cinética final é maior, você tem que a energia potencial elétrica é menor. Ok, então ele está saindo daqui de um menor potencial elétrico para o maior potencial elétrico. Bom, mas e se eu aumentar a diferença de potencial? Se eu aumentar a diferença de potencial, maior vai ser o trabalho da força resultante, maior vai ser o trabalho da força elástica. Então, quando eu aumento o potencial, eu aumento a velocidade dos elétrons. Então, quando eu aumento a diferença de potencial, eu aumento a corrente elétrica. Por quê? Porque quanto maior for a diferença de potencial, maior vai ser o fluxo de carga passando por uma secção transversal de uma corrente elétrica. Por quê? Porque a corrente elétrica ela é dada por a variação da carga dividido pelo tempo. Então, se eu aumento a variação da carga, eu aumento a corrente elétrica. Como é que eu vario a variação da carga em uma secção transversal? Aumentando a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial é diretamente proporcional à corrente elétrica. Ok? Mantendo a resistência constante. Mas, e quando... já vou apagar isso aqui. Você entendeu o que é o efeito Joule. Então, a gente está construindo a primeira lei de Ohm. Então, eu vou fazer novamente um outro metal, fio metal, e vou fazer o seguinte, aqui é o maior potencial elétrico e aqui é o menor potencial elétrico. Você concorda que se você deixar a DDP constante, aqui deixando a resistência constante, a resistência constante, já é constante a resistência, então se você aumentar a diferença de potencial, você vai aumentar a corrente elétrica. Por quê? Porque quanto maior for a diferença de potencial, maior vai ser a força resultante elétrica, maior vai ser o trabalho da força elétrica, então vai ser maior o fluxo de elétron. Portanto, quanto maior a diferença de potencial, maior será a corrente elétrica. Que a corrente elétrica é a variação da carga dividida pelo tempo. Então, se você está variando mais carga na secção transversal pelo mesmo tempo, você aumenta a corrente. Então, deixando o tempo constante, a corrente e a variação da carga é diretamente proporcional. Como é que você varia a variação da carga? Com o aumento justamente com o aumento da diferença de potencial. Mas, e se eu deixar a diferença de potencial constante? Ela não se altera. Você concorda que quanto maior for a corrente, quanto maior for a resistência, você concorda que a resistência é algo que resiste à corrente de elétron, o fluxo contínuo de elétron? É uma resistência, é como se você quisesse frear os elétrons. Está freando justamente com os choques e liberando energia na forma de calor. Então, quanto maior a resistência do fio, menor será a corrente. Por quê? Porque se tem resistência, está diminuindo a variação de carga na região num corte seccional da corrente de um fio, e você vai ter uma menor variação de carga. Então, se você tem uma menor variação de carga, você tem uma menor corrente. Então, você concorda que a resistência é diretamente proporcional ao inverso da corrente. Bom, agora vamos chegar na primeira lei de Ohm. Eu falei que a DDP é diretamente proporcional à corrente. Então, o U é diretamente proporcional à corrente. E o R, a resistência, é diretamente proporcional ao inverso da corrente. Então, se você colocar isso numa forma, você vai ficar com U vai ser igual a R vezes I. Perceba, se você deixar a DDP constante, quanto maior for a resistência, menor será a corrente. Se você deixar a resistência constante, quanto maior for a DDP, maior vai ser a corrente elétrica. Então, a primeira lei de Ohm fala justamente isso. A DDP vai ser igual a resistência multiplicado pela corrente.
É aqui que a gente chega na primeira lei de Ohm. Bom, a gente consegue colocar isso no gráfico. Por quê? Porque isso vai ser uma função do primeiro grau. Vou colocar aqui de lado para a gente fazer um gráfico aqui. Ó. Perceba que é uma construção de raciocínio. A gente tem que saber da eletrostática e agora a gente entra na eletrodinâmica com um raciocínio já muito coerente. Então, você tem que a diferença de potencial é igual a resistência multiplicado pela a corrente elétrica. Bom, isso aqui é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque você tem que Y vai ser igual a multiplicado por X. Quem é o X? É a corrente. Quem é a resistência é o A. A resistência sendo constante. Então, se você colocar num gráfico, você tem que mais B. O B aqui é zero. Então, começa do ponto 0, 0. Então, aqui você vai ter a diferença de potencial e aqui em função da corrente elétrica. Ok? Então, tá a diferença de potencial em função da corrente elétrica vai ser uma reta. Vai ser uma reta que vai ter um ângulo θ. Quem é o ângulo θ? A tangente de θ vai ser justamente a diferença de potencial. Então, diferença de potencial aqui no eixo Y dividido pela corrente. Bom, quem é a diferença de potencial dividido pela corrente? É justamente a resistência. Então, a tangente de θ vai ser igual à resistência. Toda vez que você tiver um gráfico, e esse gráfico for a diferença de potencial em função da corrente, você tem que a tangente de θ é igual à resistência. Sempre. Ok? Isso para um condutor ôhmico. O que é um condutor ôhmico? Quando a resistência não está variando. Perceba que aqui sempre vai ter o mesmo θ. Então, o condutor ôhmico é que a resistência é constante. Mas tem também aqueles condutores que não são ôhmicos. Então, os condutores não ôhmicos são aqueles que têm a sua diferença de potencial multiplicado pela corrente em função da corrente e ele não é uma reta, não é constante. A resistência não é constante, e sim é uma semiparábola. Então, cada diferença de potencial a cada corrente vai ter uma resistência diferente. Aqui tem um θ diferente, outro θ diferente, aqui tem um outro θ. Então, quando o condutor não for ôhmico, a resistência não é constante. Portanto, a cada DDP e a cada corrente vai ter uma resistência diferente. Por quê? Porque a tangente de θ é igual à resistência. Bom, vamos agora a entender, eu espero que você tenha entendido tudo isso, espero que você entenda que quanto maior for a resistência, maior vai ser a dificuldade do fluxo de elétron. Então, justamente a gente chega nessa equação aqui, quanto maior for a resistência, menor será a corrente. E se a resistência for ôhmica, portanto a resistência for constante, quanto maior a diferença de potencial, maior vai ser a corrente elétrica, porque vai ter uma diferença de potencial maior, então vai ter um trabalho da força elétrica vai ser maior, então vai ter uma maior variação da energia cinética, diminuindo assim a energia potencial elétrica. Bom, vamos agora para a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é de extrema importância também. Vou apagar tudo. E vamos para a segunda lei de Ohm e depois os resistores em série e em paralelo, uma associação de resistores. Como que a gente calcula? Bom, vamos para a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela fala justamente da resistência. Então, segunda lei de Ohm. Bom, a segunda lei de Ohm fala o seguinte. Bom, a segunda lei de Ohm fala que a resistência ela é igual a uma constante multiplicado pelo o comprimento dividido pela a área da base. Então, olha só. O que é isso aqui? Isso aqui vai ser a resistência é igual a ρ, uma constante, multiplicado pelo tamanho do tamanho do fio dividido pela área da secção. Vamos lá. Se eu deixar isso aqui constante, o ρ,
ele é constante. Então você tem que a resistência multiplicado pela a área secção transversal dividido pelo tamanho do fio. Então, se isso for constante, se você deixar o ρ constante, então, e deixar a área constante, você tem que, quanto maior, se você deixar isso constante e a secção transversal constante. Isso aqui, o A é justamente a área do fio, tendo que o fio está para cá, Então, quanto maior for a área, menor será a resistência, deixando o comprimento constante. Por quê? Quanto maior for a área do fio, mais capacidade, os elétrons vão ter menor resistência para percorrer esse fio. Portanto, quanto maior a área, a secção transversal do fio, menor será a resistência. Por quê? Porque ele vai ter mais área para passar, ele vai ter menos choques com os cátions. Então, se menor for a área, maior vai ser a resistência. Se o fio for muito fininho, ele vai ter muita resistência. Por quê? Porque os elétrons não vão ter espaço para passar por esse fio, portanto, a resistência vai ser maior. Já deixando a área constante e o ρ constante, quanto maior for o tamanho do fio, esse daqui é um tamanho do fio. Quanto maior for o tamanho do fio, maior vai ser sua resistência. Por quê? Porque quanto menor for o tamanho do fio, se for menor será a sua resistência. Por quê? Porque vai ter menos resistência no fio. Então, quanto menor for o fio, menor vai ser sua resistência. Bom, entendido essa proporcionalidade, a gente tem que o ρ, a unidade do ρ vai ser o seguinte. A unidade do ρ vai ser ohm, que é a resistência, multiplicado pela área, que é metro quadrado, dividido pelo metro. Então, o ρ, que é a resistividade, vai ser justamente o ohm multiplicado pelo metro. Bom, então, cada material tem uma resistividade diferente. Quanto maior for a resistividade, mantendo o comprimento e a área constante, quanto maior for a resistividade, maior vai ser a resistência. E quanto menor for a resistividade, menor vai ser a resistência. Então, o ρ depende do material. Se o ρ for pequeno, você vai ter se o ρ for pequeno, você vai ter uma baixa resistência, porque é diretamente proporcional. E se o ρ, se tiver um material com alta resistividade, maior vai ser a resistência. Então, a segunda lei de Ohm fala justamente sobre o material, né? Ele fala justamente do material. Bom, vamos agora para a associação de resistores. Antes disso, tem algo bastante importante que eu tenho que falar, que é justamente o reostato. O que é o reostato? É o chuveiro. Por quê? No chuveiro, você concorda que a resistividade do chuveiro é constante. Você concorda que a área também é constante, a secção do fio também é constante. Então, como é que você vai alterar a resistência, deixando ele mais quente, mais frio, ou frio, morno ou quente? A única coisa que você vai conseguir alterar é o comprimento da resistência. Então, o comprimento é variado. Como assim? Lá no seu chuveiro, você vai ter um resistor. Então, digamos que você vai ter um resistor assim, Você concorda que quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistividade? Quanto maior for o comprimento, maior a resistência. Então, no chuveiro você tem três capacidades, aqui, aqui seria um tipo de resistor. Você estaria pegando a resistência inteira. Mas você pode ligar também aqui, Você está ligando aqui, nesse ponto B. Então tem o ponto A, o ponto B e tem o ponto C, O ponto C saindo daqui até aqui, Aqui seria o ponto C. Aqui seria o ponto C, o ponto B e o ponto A. Bom, você concorda que quanto maior for o tamanho linear da resistência, maior vai ser sua resistência? Por quê? Porque a resistividade do fio é constante. A área de secção também é constante. Então você tem que variar o tamanho do fio para variar a resistência. Então o IA ele está pegando toda essa resistência aqui.
Então ele tem aqui um comprimento total. Então em A vai ter, no ponto A, você vai ter o maior comprimento linear, portanto você vai ter a maior resistência. Então aqui seria o chuveiro no inverno, onde esquenta muito. Mas aí você não está no inverno, você vai lá e está tipo na primavera, onde não está nem tão quente nem tão frio. Então você quer um chuveiro morno. Por quê? Porque em B você vai ter mais ou menos o comprimento, você vai pegar só esse comprimento aqui de resistência. Então você vai ter mais ou menos a resistência, então você vai ter um chuveiro morno. Mas em C você vai pegar o menor comprimento, portanto você vai ter a menor resistência. Então aqui vai ter o chuveiro no verão, onde você não quer que a água fique quente. Então o reostato é justamente você variar o comprimento da resistência para variar justamente o efeito Joule, ok? Então você tem que, aqui está um fio e ele vai ter uma dilatação, né, quando ele esquenta. Então o L final vai ser o L inicial, multiplicar mais o 1 mais o coeficiente de dilatação multiplicado pela variação da temperatura. Então, se a gente está falando do fio, a mesma coisa vai ser a resistência. A resistência vai ser a resistência inicial mais 1 mais o coeficiente de dilatação multiplicado pela variação da temperatura. Segue o mesmo princípio. Então, o que é o reostato? O reostato é a capacidade de você variar o comprimento linear da resistência. Quanto menor for o comprimento linear, menor vai ser a resistência. Portanto, quanto menor for a resistência, menor vai ser o efeito Joule. E o que é o efeito Joule? O efeito Joule é justamente a resistência dos elétrons seguirem o movimento ordenado na corrente elétrica. Então ele vai perder, quanto menor a resistência, maior o efeito Joule, menor o efeito Joule, portanto menor vai ser o calor liberado. E quanto maior for a resistência, maior vai ser o tamanho do fio, portanto, quanto aqui em A vai ter toda essa resistência, então ele vai ter um comprimento maior da resistência, então maior vai ser o efeito Joule, maior vai ser a liberação de calor. Então, você estudou aqui para o segundo princípio da segunda lei de Ohm, e agora vamos iniciar justamente a associação de resistores. Como assim? Bom, ao falar de tudo isso, falei da primeira lei de Ohm, falei o que ela era diretamente proporcional à corrente, deixando a resistência for constante. Você tem que a diferença potencial vai ser diretamente proporcional à corrente. E se você deixar a DDP constante, você tem que a resistência é inversamente proporcional à corrente. Aqui eu falei da segunda lei de Ohm, que você tem que a resistência é igual a uma constante, que vem do material, multiplicado pelo tamanho linear, dividido pela área, secção. Bom, agora vamos para a associação de resistores. De início, eu tenho que relembrar você de uma coisa. Então, você tem que resistores em série, primeiramente. Bom, o resistor em série, você tem que, aqui você vai ter um resistor. Se concorda que aqui você vai ter uma energia. Aqui você tem uma alta energia dos elétrons e ele vai passar por um resistor. O que o resistor tem como função? Resistir à passagem de corrente elétrica. Então, quando ele passa no resistor, vai ter muitos choques entre os elétrons e os cátions e vai perder energia na forma de calor. Então, aqui vai estar perdendo energia na forma de calor. Então, você concorda que aqui nesse ponto vai ter, aqui nesse ponto tinha maior energia. Ele passa pelo resistor, perde calor, então perde energia na forma de calor. Então, aqui nesse ponto ele vai ter uma menor energia. Ok? Então, estamos falando só de energia. Então, a associação para conseguir uma resistência fixa. Então, vamos para uma resistência em série.
Primeiro você tem que entender que aqui tem mais energia, passa pelo resistor, perde energia na forma de calor e chega no outro ponto com menos energia. Você concorda que aqui ó, vai ter a mesma corrente, a corrente não vai se alterar, então passando por essa resistência a corrente vai ser igual. Vamos agora, isso aqui é para um resistor 1. Vamos para um resistor em série, uma associação de resistor em série. Você concorda que aqui vai ter mais energia, aí ele vai perder energia na forma de calor, porque é o efeito Joule, calor. Aqui vai ter mais ou menos energia, porque ele perdeu uma parte. E aqui ele vai passar por mais uma resistência e ele vai perder mais calor ainda. Ele vai perder energia na forma de calor do choque dos elétrons com os cátions. Então aqui ó, nesse ponto ele vai ter a menor energia. Estamos falando só de energia. Se estamos falando de energia, aqui ó, vai ter 10 volts, aqui vai ter 5 volts e aqui digamos que tenha 3 volts. Então o que é volts? Volts é energia potencial, então você está diminuindo a energia potencial justamente porque você está perdendo energia na forma de calor. Ok, então vamos entender uma coisa, a potência ela é igual a energia dividido pela variação do tempo. Então, o que é energia? Energia vai ser justamente a potência multiplicada pela variação do tempo. Bom, mas eu falei para você que a potência também, ó, energia, peraí. Bom, eu falei que potência é igual a energia dividido pela variação do tempo. O que é energia? Energia pode ser trabalho, então o trabalho vai ser Q vezes U dividido pela variação do tempo. Então, Q dividido pelo ΔT vai ser I. Então, a potência é U vezes I. Bom, então, aqui vai ter uma potência, aqui vai ter outra potência, aqui vai ter outra potência, correto? Então, a potência total, ó, a potência total daqui, PT, vai ser a potência parcial 1 mais a potência parcial 2, ok? Então você tem que, aqui você vai ter a resistência 2 e a resistência 1. Então a potência total vai ser igual a potência parcial 1 mais a potência parcial 2. O que é potência? Potência é U vezes o I.